quando as pessoas, nesse momento, Pedro, falam, né, sobre o normal, o novo normal, no campo da filosofia, essa conversa, às vezes, ela é um pouco estranha, né, porque nós nunca temos uma sequência que seja linear, né, em relação àquilo que é a vida em geral. E a maior contribuição na filosofia ocidental para esse pensamento veio, como você lembrou no ponto de partida, de um homem do século VI a.C., um dos pensadores mais importantes da história, chamado Heráclito de Éfeso. Éfeso, algumas pessoas imaginam, foi a segunda maior cidade do Império Romano. Né? No momento em que há uma dominação de Roma, a Éfeso fica hoje na Turquia. Ela foi destruída, a cidade, por algumas vezes, às vezes terremotos, outros por ocupação, né, de outros povos, mas ela existe ainda, inclusive como patrimônio, né, da Unesco no mundo. E a cidade de Éfeso, que fica na atual Turquia, na época ficava, como fica até hoje, com outro nome, ficava naquilo que era a Jônia, e Heráclito nasce na cidade de Éfeso. Por isso, vez ou outra, a gente ouve a referência a Heráclito apenas, ou Heráclito de Éfeso. Ele é um pensador tão importante, Heráclito, na história, né, do Ocidente, no campo do pensamento e da filosofia, que há uma pintura inacreditável, né, do Rafael, do pintor Rafael, que fica ali na Casa Apostólica, em Roma, que é a sede, né, no Palácio Apostólico, onde, em princípio, os papas vivem e viveriam. Não é o caso do atual papa, que prefere morar, né, numa residência lateral, mas quando se entra dentro do Palácio Apostólico, na cidade de Roma, dentro do Estado, do país, o Vaticano, e eu tive o gosto, né, de fazer isso que eu vou mencionar agora, em junho do ano passado, 2019, quando o Cláudio e eu lá estivemos. Ao entrar, se vê ali uma das pinturas mais exuberantes de toda a Renascença, que é a Escola de Atenas, ou a Academia de Atenas, depende do nome que se dará, pintada por Rafael, no qual ele coloca 21 pensadores de vários tempos e momentos, mas logo que você olha, né, o imenso quadro, você vê bem na frente, sentado, apoiado no que seria uma espécie de banco de mármore, Heráclito, que está ali representado. E Heráclito, ele é muito conhecido por uma frase dele que a gente nunca encontrou, a frase, né, desse modo, porque todas as vezes que vai sintetizar, né, a filosofia de Heráclito, se diz que um dia tudo pode ser juntado numa expressão que é pantarrei, tudo muda, pantarrei, usando a expressão, né, do grego antigo. E é curioso, porque das obras de Heráclito nada ficou por inteiro, nada. Tudo que nós temos de Heráclito são fragmentos, pedaços que foram citados ou por discípulos dele ou por adversários de Heráclito. Olha que coisa, esta expressão pela qual Heráclito é tão conhecido, tudo muda, pantarrei, ela não aparece nos fragmentos que nós temos de Heráclito. O que ela aparece é na obra de um discípulo de Heráclito, chamado Crátilo. Esse sim, né, faz esse registro. E isso ficou para nós como sendo algo que talvez o próprio Heráclito tenha dito um dia, mas não há aí, né, um registro imediato disso no texto. Provavelmente Crátilo tirou essa ideia de um fragmento, esse sim existente, do Heráclito, no qual ele enuncia: ninguém, né, se banha duas vezes no mesmo rio. A gente diria, porque quando você volta, né, o rio é o mesmo, nem você é o mesmo. Portanto, é evidente que muito do que eu agora sou, eu era, mas nem tudo que eu agora sou, eu fui antes. Pode parecer um jogo de palavras, mas não o é. Concretamente, o que Heráclito queria enunciar é que tudo flui. Isto é, há uma fluidez permanente. Não é que tudo flui apenas porque as coisas passam, porque o pensamento de Heráclito tem que ser completado por uma ideia. Tudo muda, tudo se movimenta, tudo está o tempo todo em deslocamento por conta da relação dos contrários. Por exemplo, nós mudamos o nosso modo de ser, de olhar, de fazer. Por quê? Porque nós temos aqui, né, a luta do novo com o velho. Isso que é chamado de contrário, o novo é o contrário do velho, né? Essa luta dos contrários, ela faria com que houvesse um movimento. Por exemplo, se diria que algumas ideias avançam no campo da tecnologia, porque a tecnologia já estabelecida,
ela entra em movimento de antagonismo com aquela que está chegando, e desse tipo, né, de combate, e a palavra usada por Heráclito será mesmo, combate, desse tipo de combate surge uma forma depurada, que nem é o completamente antigo e nem aquilo que é absolutamente novo. Por isso, nesses 3 meses, Pedro, sem dúvida, né, muito do que eu fui não sou, e muito do que eu sou agora, eu trouxe daquele tempo. Isso vale para todas as pessoas. Enquanto eu estava falando, né, tua menina pequenininha, né, batia, fazia ali um xilofone quase, fazia um sonzinho. Imagine, né, daqui, como eu brinquei comigo, daqui a 60, né, e 4 anos, como é que isso será, né, em termos de mundo? O que dirá ela, né, de 2020? Né, daqui a 60 anos, o que dirá de 2020? O que digo eu há 60 anos em relação ao que aconteceu, né, quando eu tinha 2 anos de idade, isto é, 1956. Olha que coisa, se eu imaginar, coisas que estão na minha história estão também comigo. E quem está conosco desde o início, né, dos encontros, ou chegou depois em algum momento, sabe que, no ponto de partida, algumas das ideias aqui trazidas, elas foram mais complexas para algumas pessoas hoje, não necessariamente. Eu gosto de lembrar sempre, pegando até o livro Filosofia e Nós com Isso, que, onde eu trato também, né, dessa temática da mudança, ao olhar esse livro, né, há uma foto minha na capa, né, evidentemente que, se a gente faz uma comparação, né, pode deixar você no quadro, mas se a gente faz uma comparação, olha como é que é, né? De brincadeira, a foto é assim, naquela posição petulante, e aí, filosofia e nós com isso. Mas olha a diferença, né, em relação à minha possibilidade de rosto, né? Não é só a mudança física, entra o tempo que essa foto foi feita, já há alguns anos, e agora, não foi só o cabelo, a barba, né, o modo da pele, o que mudou também foi parte da minha compreensão do mundo, não mudou toda ela. Foi parte da minha percepção sobre os afetos, não mudaram todos eles, né? Por isso, Heráclito é, sim, um pensador muito bem-vindo para a gente imaginar a vida, que é uma mudança, em que nem tudo muda de uma vez, mas também nada é idêntico àquilo que antes era. Por isso, eu gosto demais de pensar, né, desse homem que um dia construiu uma concepção, que viveu, Pedro, até perto de 70 anos de idade, que decidiu uma parte da sua vida, quase ao final, viver isolado numa montanha, só se alimentando de vegetais, né, e que depois acabou voltando, né, para o seu lugar para poder ter ali, né, uma vida que, embora, olha só, fragmentos só, eu tenho 45 livros, né? E ainda assim é nada perto, é quase nada, para não dizer nada, porque aí seria imodéstia, é nada do que fez Heráclito, mas ele só com fragmentos, só com trechos de textos dele que sobraram, ele tem uma contribuição imensa, né, ao pensamento ocidental. Por isso, digo de novo, esse mundo, tal como nós, ele é como um rio que flui. Né? Quando você a ele volta, você não é o mesmo, e nem ele é o mesmo, é um movimento contínuo. Grande pergunta nisso tudo que você não fez, porque eu não paro de falar e não deu tempo ainda, né, de você fazê-la. Mas a grande pergunta em relação a essa questão da mudança é, então, se tudo muda, existe alguma coisa que é permanente? Usando Heráclito, a gente diria, bom, a mudança é permanente. Mas quando Heráclito dizia que tudo muda, a partir, né, daquilo que Crátilo capturou, ele não queria dizer que nada existia de forma mais extensa, nada era mais perene. O que ele dizia é que nada era idêntico no tempo agora em relação àquilo que era, mas também não era completamente inédito em relação ao modo como será. Por isso que uma frase, não sei se você chegou a ouvir alguma vez na vida, não quero que você confesse isso agora, né? Mas uma frase que algumas pessoas aqui já disseram, talvez, ou já ouviram, com a pessoa que a gente vive ou mantém uma relação amorosa, é às vezes em modo de queijo. Amid the quiet of the night, I sense the weight of worries taking flight. But darling, listen close and hear my plea. In this melody
for me. In the shadows where fears reside, I find solace in the love you provide. With every step you ease my pain. In your embrace I found shelter from the rain. Darling, don't cry, don't shed a tear, for I'll be your fortress, I'll always be near. Though storms may rage and oceans may roar, I'll stand by your side. Pedro dizia assim, você não era assim quando a gente se conheceu. Você não era assim quando a gente ou namorava ou noivava, né? E uma das coisas que a pessoa esquece ao dizer essa frase, você não era assim, é que quando eu era, no momento que nos conhecemos, eu e outra pessoa, olha que coisa, eu era sem ela. E quando eu passei a ser com essa pessoa, eu também fui me modificando a partir desta relação. E é claro que eu não posso hoje ser como eu era, né? Sem que quando eu era de um modo, a pessoa que hoje se queixa disso, não agora, em qualquer momento da vida, ela não existia, né? Na minha relação. Daí esse movimento que o Heráclito ia chamar de antagônico, não necessariamente brutal, mas sempre, né, de movimento que faz com que a vida seja mais cinemática do que estática.